Em 6 de outubro de 1976, Jiang Qing, a viúva de Mao Zedong, o homem que governou a China comunista de 1949 até sua morte em setembro de 1976, foi presa. Jiang era uma raridade na China comunista, sendo uma mulher que havia alcançado um papel de destaque na política do país. Ainda assim, nem mesmo sua posição como ex-esposa de Mao pôde impedi-la de ser condenada à prisão perpétua. O que ela havia feito para levar o regime comunista a destruí-la depois que o governo de Mao chegou ao fim? Esta é a história de Jiang Qing, a verdadeira força motriz por trás da Revolução Cultural. A mulher conhecida na história como Jiang Qing. Madame Mao nasceu na primavera de 1914, na cidade de Zhucheng, na província de Shandong, China. Sua data exata de nascimento é disputada, embora quase certamente tenha nascido em março de 1914. Seus pais lhe deram o nome de Li Shumeng. Jiang Qing foi um nome que ela adotou muitos anos depois, após se juntar à causa comunista na China. Seu pai, Li Dewen, era carpinteiro e tinha sua própria oficina. Ele também gerenciava uma pequena pousada. Sua mãe, cujo nome se perdeu na história, era a segunda esposa ou concubina de Li Dewen, e Shu Meng era a única filha do casal. Embora seu pai fosse um comerciante relativamente próspero, Shu Meng e sua mãe pouco se beneficiaram da prosperidade dele. Li Dewen tinha uma esposa legítima e outros 5 filhos mais velhos. Enquanto ela sofria bastante bullying, tanto físico quanto emocional, de seus meio-irmãos mais velhos, sua mãe passava por coisas ainda piores com Li Dewen, um alcoólatra que frequentemente a espancava. Alguns biógrafos especularam que o relacionamento entre os pais de Shu Meng pode ter surgido depois que a família contratou sua mãe como empregada doméstica. A vida ficou ainda mais instável para Shu Meng e sua mãe em 1920. Durante o Festival Anual das Lanternas, Li Dewen ficou excessivamente bêbado e enfurecido por causa de uma discussão com sua segunda esposa. E a espancou brutalmente com uma pá, quebrando um dos dedos dela. De acordo com o relato posterior da própria, Shu Meng, de 6 anos, tentou defender sua mãe e a pá de seu pai atingiu sua boca, quebrando um de seus dentes. Pouco depois desse terrível episódio, a mãe de Li Shumeng deixou a casa da família para sempre, levando sua filha junto. Mãe e filha permaneceram em Zhucheng por menos de 2 anos, período em que Shu Meng começou o ensino fundamental. Ela achou o ambiente só um pouco mais suportável que na casa da família do pai. Os outros alunos a intimidavam sem piedade por sua falta de jeito, suas roupas surradas e seu histórico incomum. Assim como seus irmãos faziam. Ela foi expulsa de sua primeira escola primária após apenas um semestre. Li Shumon estava crescendo em um mundo tumultuado e frequentemente violento, apenas 3 anos antes de nascer. O sistema imperial chinês, que existiu por milhares de anos, havia sido derrubado. No entanto, um novo governo republicano foi estabelecido. Na realidade, o país mergulhou na anarquia, com os senhores da guerra locais assumindo o poder em diferentes partes da China. Shu Meng ouvia regularmente o estalo de tiros a caminho da escola. Enquanto os conflitos locais se intensificavam e o governo tentava impor a lei e a ordem, a vida era especialmente difícil para Shu Meng e sua mãe nessas circunstâncias. Em algum momento de 1924 ou 1925, Li Dewen morreu em um surto de tifo. Ele deixou a maior parte de seus bens e propriedades para sua esposa legítima e filhos, mas também deixou para sua esposa secundária e filha ilegítima a copropriedade da casa. A mãe de Li Shumeng, agora com quase 40 anos e começando a sofrer de sérios problemas de saúde, escreveu para seus pais, que moravam em Jinan, no noroeste de Shandong, pedindo ajuda.
O casal idoso tinha apenas outra filha e, presumivelmente, ficou aliviado por ter sua filha e neto morando com eles. E talvez para ajudá-los a cuidar deles na velhice, usando uma parte de sua pequena herança, Xu-Meng e sua mãe compraram passagens de trem, arrumaram seus poucos pertences e partiram para Jinan. Uma vez lá, Li Xu-Meng recebeu um novo nome, Li Yun-He. Não está claro se ela recebeu seu novo nome da família ou da nova escola. Mas, de qualquer forma, quase todos que a conheciam concordavam que o nome não combinava com ela. Yun-He, que significa grou nas nuvens, sugeria um caráter muito mais sereno, gentil e passivo do que Li Yun-He realmente possuía, já que suas experiências precoces a tornaram rebelde, desafiadora e extremamente independente, em vez de aceitar estoicamente maus tratos ou tratamento ruim por parte dos outros. Yun-He invariavelmente revidava e se impunha depois do que tinha visto da vida como uma filha pobre e marginalizada. Yun só podia rejeitar os ideais confucionistas que sua família e sua escola tentavam lhe ensinar. Uma mulher virtuosa, de acordo com a filosofia confucionista, obedecia ao pai, ao marido e, após a morte dele, ao próprio filho. Ela deveria ser modesta, casta, limpa, quieta e uma dona de casa disposta e competente. Mas, para Yun-He, as 3 obediências e as 4 virtudes não passavam de uma propaganda conveniente. E suas experiências de vida lhe ensinaram a resistir a esses valores tradicionais chineses. Yun-He, aos 10 anos, retomou o ensino fundamental em Jinan, mas não se saiu muito melhor do que em Jucheng. Seus colegas ainda a intimidavam, ridicularizavam seu jeito desajeitado e a excluíam por ser a menina sem pai. Em vez de correr para casa e chorar para sua família, porém, Yun-He ficou mais dura, alimentando um orgulho feroz. Ela se recusava a falar quando sua família perguntava sobre seus hematomas ou sobre sua mochila rasgada. Yun concluiu sua educação formal em 1926 ou 1927, quando tinha cerca de 12 ou 13 anos de idade. Nessa época, Yun-He e sua mãe viajaram para Tianjin, talvez em busca de melhores oportunidades de trabalho, onde ficaram por vários meses com uma das meias-irmãs de Yun-He. Yun-He não voltou à escola, mas ganhava a vida fazendo trabalhos domésticos para sua irmã mais velha. Ela particularmente odiava ter que fazer tarefas domésticas e tentou, em vez disso, conseguir um emprego enrolando cigarros feitos sob medida para uma empresa local de tabaco, o que sua família rapidamente proibiu. Em 1928, sua mãe se casou novamente, embora os detalhes do casamento e da nova vida dela sejam desconhecidos. Yun continuou morando com seus avós em Jinan, mas só por mais alguns meses. Ela não voltou para a escola e é possível que seus avós não pudessem pagar as mensalidades. Em vez disso, numa decisão que refletia sua personalidade pouco convencional e individualista, ela ingressou numa companhia de teatro local. Não está claro se Yun fugiu da casa dos avós para se tornar atriz ou se foi coagida a isso, seja qual for a circunstância. Yun parecia amar a vida nos palcos e permaneceu na companhia por 1 ano ou mais. À medida que Yun ganhava mais experiência e recebia papéis cada vez mais importantes, ela percebeu que os diretores e o público gostavam dela. Ela começou a ganhar confiança em suas habilidades artísticas em desenvolvimento. Como resultado, certa noite, muitos meses depois que Yun havia desaparecido da casa dos avós. O casal de idosos assistiu a uma apresentação da Ópera de Pequim, Batendo na Princesa, em um pequeno teatro suburbano em Jinan. Quando a protagonista subiu ao palco com um magnífico manto de seda e um adereço de cabeça enfeitado com pérolas, os avós de Yun ficaram chocados ao descobrir que a graciosa e talentosa Anjuno no palco era sua própria neta. O casal foi obrigado a pagar uma quantia desconhecida, mas aparentemente exorbitante, para convencer o dono do teatro a liberar Yun da companhia e permitir que ela voltasse para casa. Não sabemos qual foi a reação de Yun ao ser retirada da companhia de teatro.
Mas há motivos para acreditar que ela ficou desapontada, pois logo após voltar para casa com os avós, ela buscou ativamente mais envolvimento no teatro e treinamento artístico. Em 1929, Yoon-hee passou nos exames preliminares e foi aceita na nova Academia Experimental de Artes, financiada pelo governo provincial de Shandong. Como uma das poucas estudantes de baixa renda a ser admitida na escola, Yoon-hee recebeu subsídios na forma de acomodação e refeições gratuitas, além de uma mesada regular de 6 yuans por mês. Ela estudou atuação, dramaturgia e música com professores experientes, formados tanto em estilos e técnicas chinesas quanto ocidentais. Foi durante esse ano na escola de teatro que as crenças políticas e a visão de mundo de Yoon-hee começaram a se desenvolver. Embora a escola tenha sido fundada em um antigo templo confucionista em Jinan, os professores eram jovens, com ideias modernas e crenças políticas que se alinhavam mais aos comunistas do que aos nacionalistas. Na Guerra Civil Chinesa, que havia estourado entre esses dois grupos em 1927, a postura de esquerda dos professores e alunos da Academia de Atores não os levou a se oporem à influência estrangeira na China. Nem os impediu de abraçar meios artísticos ocidentais, estilos e técnicas, ou até mesmo peças europeias. Da mesma forma, enquanto abraçavam a ética coletivista, social e política do comunismo, eles admiravam o romantismo e o individualismo da arte ocidental. Muitos exemplos dos quais o posterior Partido Comunista Chinês consideraria oficialmente como capitalistas e contra-revolucionários. Foi durante seu ano nessa escola experimental de teatro que Yoon-hee leu pela primeira vez Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen. Uma acusação direta ao casamento como uma prisão social e política para as mulheres. Essa peça ressoou profundamente em Yoon-hee e continuou sendo sua obra dramática favorita. A personalidade de Yoon-hee começava a se destacar de forma mais decisiva na escola de teatro. Sendo uma das 3 únicas garotas estudando lá, ela tinha certa notoriedade entre os colegas, que ela ampliava com sua ousadia. Seus colegas de classe lembravam dela como bonita, extrovertida, direta, a ponto de ser considerada insistente e sem medo de ousar. Em uma ocasião, um grupo de colegas homens dela se desafiou para provar sua masculinidade. O estudante que tivesse coragem de entrar no santuário proibido do templo para remover e recuperar o adorno de cabeça de uma estátua de Confúcio seria considerado o mais corajoso. Esse desafio ficou sem resposta por vários dias, pois nenhum dos garotos teve coragem suficiente para tentar. Eles ficaram chocados. Numa noite, viram Yoon-hee sair casualmente do santuário do templo com o adorno de cabeça na mão. Eu nunca pensei que uma garota pudesse fazer isso, lembrou um de seus colegas de classe. Infelizmente, a escola de teatro experimental foi fechada um ano após sua abertura, vítima do ambiente político turbulento. Yoon-hee tentou a sorte brevemente em Pequim, conseguindo alguns pequenos papéis, mas aparentemente ela não era considerada sofisticada ou suficientemente bem treinada para a ópera de Pequim. E logo ela voltou para Jinan, sem vontade de trabalhar fora das artes, e ainda menos disposta a aceitar um cargo como empregada doméstica ou outra posição semelhante para a qual sua educação mínima a qualificava. Sua filha de 16 anos, Yoon-hee, se casou em vez disso. Seu marido, filho de um rico comerciante chamado Fei, viu Yoon-hee pela primeira vez em uma de suas primeiras produções teatrais e se tornou imediatamente um admirador fervoroso. A família dela deve ter ficado aliviada. Por exemplo, biógrafos especulam que seus avós apoiaram o casamento porque normalmente era exigido um dote, e não havia mais ninguém na vida de Yoon-hee que pudesse fornecê-lo. Talvez eles simplesmente fossem gratos por Yoon-hee ter se casado de forma honrada e agora, presumivelmente, fosse levar uma vida mais tradicional, o que lhe traria segurança. Como acabou acontecendo, o primeiro casamento de Yoon-hee durou apenas alguns meses, embora ele, sem dúvida, achasse a perspectiva de se casar com uma atriz empolgante. Inicialmente,
Fei se cansou de sua nova esposa em poucas semanas, e Yoon-hee retribuiu como a tradição exigia. Ela se mudou para a casa da família de Fei após o casamento, mas não tinha a intenção de desempenhar o papel tradicional de esposa. Sua sogra não gostava dela pelo que considerava preguiça de Yoon-hee. Ela dormia até tarde todas as manhãs, fazia poucas tarefas domésticas, se é que fazia alguma, não cozinhava e saía para festas, jantares e teatro com os amigos à noite. A mãe indignada de Fei reclamou com o filho que, em vez de cuidar da família, Yoon-hee parecia esperar que os outros a servissem. Fei e Yoon-hee logo começaram a discutir constantemente. Ele acreditava que ela aceitaria o papel e os deveres tradicionais do casamento, mas ela se sentiu ofendida pelo que considerava expectativas dele irracionais e irreais. Ela deu a Fei uma escolha: sair da casa da família dele com ela ou conceder a ela um divórcio incondicional. Fei e Yoon-hee se divorciaram em 1931. Na China dos anos 1930, o divórcio era visto como um ato significativo de emancipação para os membros do nascente movimento feminino. Tal como resistir ao enfaixamento dos pés, buscar o divórcio também era um ato de libertação feminina. No entanto, para a maioria das pessoas, isso ainda era algo bastante controverso. E é possível que a separação de Yoon-hee de seu marido tenha servido para afastá-la de sua família, em vez de fazê-la retornar aos avós. Ela viajou para se movimentar da metrópole litorânea de Qingdao para tentar um novo começo. Yoon chegou lá na primavera de 1931 e imediatamente procurou um de seus professores da escola de teatro, Zhao Tai-mo, que agora trabalhava como professor e reitor na Universidade de Qingdao. Ela não tinha as credenciais acadêmicas para ser admitida na universidade, e o reitor Zhao também não conhecia nenhum trabalho teatral para o qual pudesse recomendá-la. Mas ele providenciou uma acomodação temporária para ela nos dormitórios da universidade. Decidindo tentar outra tática, Yoon-hee fez uma visita à esposa de Zhao, Yu-chan, que ficou comovida com a história da garota. E usou sua influência para conseguir a Yoon-hee um emprego de assistente na biblioteca da universidade. Embora alguns que a conheciam lá a descrevessem como insistente e pouco flexível, Yoon-hee aproveitou ao máximo suas novas circunstâncias e recebeu grande parte de sua educação política enquanto morava em Qingdao. Embora não pudesse se matricular formalmente na universidade, ela assistia a palestras sobre teatro, literatura e música, além de política, história e filosofia. Yoon-hee, bem preparada por sua infância difícil para absorver a indignação contra o antigo sistema de classes, prontamente aderiu a muitos dos princípios centrais do comunismo. A luta de classes era um conceito que ressoava particularmente com Yoon-hee. A maior parte do envolvimento direto de Yoon-hee com a política comunista em Qingdao ocorreu como resultado de sua participação no teatro local. Ela se juntou à Companhia Teatral Beira-Mar, uma trupe de teatro político que escrevia, encenava e fazia turnês com produções de pequeno porte, promovendo valores revolucionários, bem como mensagens anti-imperialistas e anti-estrangeiras após a ocupação japonesa do nordeste da China. Enquanto a maioria dos jovens artistas chineses dessa época se alinhava mais com os comunistas do que com os nacionalistas, poucos divulgavam esse fato em um momento em que os nacionalistas estavam perto de derrotar os comunistas na Guerra Civil. Mesmo assim, Yoon retornou-se secretamente membro do partido durante sua residência em Qingdao. Anos depois, amigos refletiram que a compreensão de Yoon-hee sobre política e filosofia nunca foi muito sofisticada. Na verdade, um conhecido comentou que ela provavelmente não conseguiria explicar claramente o que era o capitalismo e quais eram as diferenças entre ele e o comunismo. Apesar de sua relativa falta de sofisticação política, Yoon-hee tornou-se um membro zeloso do partido. Outro fator que fortaleceu a educação política de Yoon-hee em Qingdao foi um novo relacionamento. Yuchi Wei era um estudante de biologia genial e inteligente na universidade, o atraente irmão mais novo da esposa do reitor Zhao,
Yu Shan. Yoon-hee e Ki-wei se conheceram na casa da irmã dele e logo começaram a namorar. Eles se apaixonaram e optaram por uma convivência informal em vez de um casamento formalizado, o que era incomum na época. Embora Ki-wei fosse um estudante bastante brilhante, ele passava maiorais a maior parte do tempo envolvido com política, fato refletido em suas notas medianas. Eles trabalharam juntos assiduamente, tanto em segredo quanto em público, para a promoção geral da causa, especialmente através do teatro, mas também participando de protestos públicos. No final de 1932, Ki-wei foi preso por suas atividades políticas e só conseguiu sua libertação graças à intervenção de um tio influente que trabalhava para o governo nacionalista. Yoon-hee foi interrogada pela polícia sobre as atividades políticas de seu parceiro, mas não está claro até que ponto ela cooperou com a investigação. Quando Ki-wei finalmente foi libertado, ele não voltou para Yoon-hee, mas deixou Qingdao silenciosamente para cumprir outra missão em nome do Partido Comunista. Não sabemos por que o relacionamento dele com Yoon-hee acabou tão abruptamente. Biógrafos especularam que ela pode tê-lo incriminado durante seus depoimentos à polícia, seja intencionalmente ou não, seja qual for o motivo. Quando Ki-wei foi embora, Yoon-hee ficou de coração partido, mas assim como fez quando deixou Jinan, ela se esforçou para olhar para frente em vez de para trás e decidiu tentar uma nova vida. Em Xangai, o centro da indústria cinematográfica em desenvolvimento do país, Yoon-hee, com 19 anos, chegou a Xangai em 1933. O centro urbano mais rico e cosmopolita da China, Xangai era conhecida como a cidade à venda. E a indústria cinematográfica atraía inúmeros artistas jovens e ambiciosos de toda a China. Assim como em Pequim, diretores de elenco e donos de teatros podiam escolher entre vários artistas cheios de esperança. E Yoon-hee inicialmente teve dificuldades para se estabelecer aqui, mas conseguiu algum trabalho limitado com trupes de teatro político locais semelhantes àquelas com as quais ela havia trabalhado em Qingdao. Artistas mais novos nas companhias de teatro geralmente costuravam figurinos, pintavam cenários e faziam pequenas participações por meses antes de conseguirem papéis mais importantes, se conseguissem algum. Para se sustentar, Yoon-hee aceitou o trabalho de professora, que oferecia acomodação gratuita. A nova vida agitada de Yoon-hee não impediu que ela continuasse envolvida com a política. Como a maioria dos artistas de Xangai na época tinha simpatias políticas comunistas, as artes na China, especialmente o teatro, sempre foram uma arena política. Na antiga era imperial, o teatro fortalecia o sistema de classes, reforçava os valores confucionistas e incentivava a ordem social. Na década de 1930, o teatro já expressava e disseminava valores revolucionários. Yoon-hee juntou-se à Liga de Artistas Teatrais de Esquerda e também participou de aulas de artes, política e filosofia na Universidade de Xangai, onde o corpo acadêmico tinha inclinações comunistas semelhantes. Infelizmente, para Yoon-hee, essas atividades levaram à sua prisão durante uma repressão do governo nacionalista em Xangai. Há relatos divergentes sobre o tempo de prisão de Yoon-hee. De acordo com seu próprio relato, ela permaneceu encarcerada por 8 meses e foi submetida a um tratamento cruel e negligente. Ela afirmou ter mantido uma atitude feroz e desafiadora em relação às autoridades, e também observou que perdeu uma quantidade perigosa de peso na prisão. Sua libertação ocorreu após a intervenção de um amigo e por motivos de saúde. Após sua libertação da prisão, ela apareceu dramaticamente mais magra, abatida e pálida, de acordo com os registros policiais. No entanto, Yoon-hee ficou presa por apenas 3 meses, e não 8, ao contrário do que ela mesma relatou. Os guardas que cuidavam dela a trataram bem e se lembravam dela como uma pessoa encantadora e com um bom senso de humor. Sem dúvida, ela estava ansiosa tanto pela liberdade quanto pela autopreservação. Assim que Yoon-hee ditou e assinou uma confissão, os guardas alegaram que ela foi liberada com um aviso para se afastar de quaisquer atividades comunistas futuras.
Quando Yun-hei foi libertada, ela fez exatamente isso, redirecionando sua energia para seguir sua carreira como atriz. Para esse fim, ela logo adotou um novo nome artístico, Lan Ping, que significa maçã azul. Em 1935, uma produção de Nora, de Ibsen, estreou no Teatro Golden City, em Xangai. A peça ficou em cartaz por 2 meses, tempo excepcionalmente longo para qualquer peça em Xangai. A estreia teve grande público. Todos teriam ficado hipnotizados por Lan Ping, a antiga Lee Yun-hei, no papel principal. Sua performance, considerada incrível, finalmente chamou a atenção da comunidade artística de Xangai e dos frequentadores de teatro. 1935 lembrou um crítico de um jornal local, foi o ano de Nora. Lan Ping logo conseguiu trabalhos de atuação mais frequentes. Ela nunca ficou rica, mas mesmo assim alcançou uma segurança financeira maior do que jamais tivera antes. Ela abraçou com alegria sua nova independência, pois isso lhe permitiu melhorar seu estilo de vida. Para uma pessoa com uma mentalidade tão revolucionária, ela levava uma existência bastante burguesa e adotava muitas atitudes e modas ocidentais, como muitas jovens artistas na diversificada e cosmopolita Xangai. Ela admirava os filmes e as atitudes de Greta Garbo e Mae West, e frequentemente se vestia e se maquiava no estilo de Hollywood. Ela buscava romance sob seus próprios termos. Tang Na, um crítico de teatro de Xangai, viu Lan Ping pela primeira vez no palco como Nora, em seu papel de destaque. Ele ficou imediatamente apaixonado por ela, e os dois logo começaram a namorar, passando a morar juntos após alguns meses. À medida que a estrela de Lan Ping começava a brilhar, com o início de sua carreira no cinema, ela e Tang Na às vezes eram mencionados nas colunas de fofoca de Xangai. Sua visibilidade levou a oportunidades tanto em companhias de cinema político quanto em grandes estúdios, embora ela tenha estrelado pelo menos 9 filmes durante esse período. Os maiores sucessos de Lan Ping na indústria cinematográfica de Xangai foram Velho Solteirão, Wang e Sangue na Montanha do Lobo. Apesar do aparente glamour da vida deles juntos entre os artistas boêmios da cidade, Lan Ping e Tang Na tiveram um relacionamento tempestuoso e, no fim, tóxico. Apesar dos problemas, o casal se casou em 1936. O casamento acabou em menos de um ano e já deveria ter terminado antes. Ambos pareciam esperar fidelidade absoluta do outro, mas nenhum dos dois parecia capaz de retribuir. Lan Ping preferia o divórcio, mas foi forçada a permanecer com o marido por vários meses, depois que Tang Na, em seu desespero diante da possibilidade de perdê-la, tentou tirar a própria vida em várias ocasiões. Em 1937, a Xangai que Lan Ping conhecia e amava estava começando a desaparecer. Os japoneses estavam prestes a invadir após o incidente da Ponte Marco Polo, que desencadeou o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. E a indústria do cinema e do teatro certamente iria parar. Em Xangai, os artistas locais já estavam se dispersando. E em breve, os comunistas e nacionalistas deixariam de lado suas diferenças para lutar contra o inimigo comum. No que foi, efetivamente, o início da Segunda Guerra Mundial no Extremo Oriente, antes mesmo de ela começar na Europa. Antes de deixar Xangai, Lan Ping escreveu um artigo para um jornal local intitulado Nossa Vida, um manifesto de uma artista revolucionária que claramente prenunciava alguns de seus atos mais infames durante a Revolução Cultural dos anos 1960. Nele, ela insistia que a arte e o teatro eram ferramentas sociais e veículos de mudança, em vez de meros passatempos burgueses. Os artistas não eram meros bonecos, brinquedos do público ou presas de produtores e diretores. Eles eram revolucionários, criadores ativos e deviam, acima de tudo, ser independentes e fortes de espírito. Esse manifesto, como seu ex-marido Tang Na comentou cinicamente mais tarde, foi o passaporte de Lan Ping para a ascensão dentro do Partido Comunista.
Há bons motivos para acreditar que ela realmente quis dizer cada palavra do que escreveu neste artigo. Depois que deixou Xangai, Lan Ping viajou para Yan'an e para o quartel-general dos rebeldes comunistas liderados por Mao Zedong. As novas ameaças do imperialismo e do capitalismo à China a convenceram a seguir a causa revolucionária diretamente, e não apenas como artista. Primeiro, ela se reconectou com alguns de seus antigos camaradas do partido, que foram úteis ao apresentá-la e garantir sua confiança junto aos oficiais do Partido Comunista ao redor de Mao. Lan Ping foi aceita em Yan'an e começou a frequentar aulas na faculdade de Luxun, onde também dava aulas de teatro como professora em meio período. O terceiro casamento de Mao Zedong já estava em crise. Sua então esposa, He Zedjun, era uma das poucas mulheres revolucionárias que estiveram com Mao e seu exército rebelde. Durante toda a longa marcha, em 1934 e 1935, quando os comunistas mal conseguiram evitar uma derrota completa para os nacionalistas. Ao romper um cerco e marchar uma longa distância pela China para se reagrupar. Infelizmente, o marido dela havia se cansado dela, sentindo-se enojado e traído. Zedjun finalmente deixou Yan'an e Mao Lan Ping, e Mao Zedong conheceu Lan Ping pela primeira vez no outono de 1938, quando Mao foi dar uma palestra na faculdade. Lan Ping estava presente, ouvindo atentamente enquanto Mao discutia a importância social e política da arte. E ela se levantou para aplaudir entusiasticamente quando ele terminou seu discurso. Mao era muito menos distante de seus apoiadores nessa fase inicial e facilmente acessível nas ruas de Yan'an. Lan Ping criou coragem para se apresentar a Mao. Depois da palestra dele, os dois trocaram uma breve e amigável conversa. Eles continuaram se encontrando e passando tempo juntos nas semanas seguintes, e logo se tornaram amantes. Quando decidiram se casar, o casal enfrentou forte oposição dos companheiros comunistas de Mao, especialmente do futuro primeiro-ministro, Zhou Enlai, do general Zhu De e do chefe do Estado-Maior, Liu Xiaoqi. Lan Ping era controversa. Ela tinha vindo para Yan'an de Xangai, um reduto nacionalista que a maioria dos comunistas rurais considerava inchado de privilégios burgueses, excessos e permissividade em relação ao capitalismo e ao imperialismo. Ela também era atraente, elegante e moderna, tudo o que o proletariado pobre, simples e trabalhador deveria desprezar, de acordo com a teoria comunista. Mao insistiu para seus principais oficiais, no entanto, que seu casamento com Lan era necessário. Sem o amor dela, ele disse, não poderia continuar a revolução. Ele chegou a ameaçar voltar para casa, na província de Hunan, e se tornar apenas um simples fazendeiro. Os oficiais do partido e militares que cercavam Mao acabaram cedendo. Ele recebeu permissão para se divorciar de He Zedjun e pôde se casar com Lan Ping, desde que ela ficasse fora da administração da hierarquia comunista. Assim, em apenas 1 ano e meio após sua chegada a Yan'an, Lan Ping estava casada com um dos homens mais poderosos da China. Para marcar a ocasião do casamento, eles escolheram juntos o novo nome de Lan Ping, Jiangqing, que significa Rio Verde. Isso referia-se a um verso de um poema sentimental da dinastia Tang. No entanto, os primeiros 10 anos do casamento de Jiangqing e Mao foram harmoniosos entre eles. Eles viveram esse período tendo como pano de fundo a guerra imensamente destrutiva contra o Japão até 1945 e depois a retomada da guerra civil com os nacionalistas. Jiangqing deu à luz uma filha em 1940, o único filho que ela e Mao teriam juntos. Curiosamente, a menina não recebeu o sobrenome do pai, sendo registrada com o nome de solteira original de Zhang. Lina viveu próxima dos dois pais durante a primeira infância e frequentemente podia ser encontrada brincando no chão do escritório do pai. Mao realizava reuniões com membros do partido durante o trabalho ou refeições.
Ela foi criada como irmã da filha mais nova de He Tse-jun, Li Min, que curiosamente também recebeu o sobrenome de solteira de Zhang. Embora ela tenha protestado a vida toda contra se submeter ao casamento tradicional e à vida doméstica, Zhang parecia feliz. Nesses primeiros anos, ela atuou como uma das secretárias de Mao, uma posição vaga e pouco definida, que incluía a redação de relatórios e trabalhos administrativos em nome de Mao. Ela era honrada como esposa de Mao e admirada por sua aparente determinação durante a guerra contra os japoneses e mais tarde na luta contra os nacionalistas. Com o passar do tempo, ela começou a exigir acomodações especiais e era invariavelmente atendida. Tal era sua influência sobre Mao, mesmo quando o ardor do casamento começou a esfriar e Mao passou a se interessar por mulheres mais jovens. Mais uma vez, Zhang não reagiu como sua antecessora. Ela tolerou suas muitas amantes e casos. Em 1949, os comunistas finalmente derrotaram os nacionalistas, cujos remanescentes fugiram sob a liderança de Chiang Kai-shek para Taiwan. O estabelecimento triunfante de Mao como governante da nova República Popular da China criou uma distância ainda maior entre marido e esposa. Mao agora estava mais ocupado do que nunca, e o aparato burocrático e de segurança que se formou ao seu redor na capital, Pequim, serviu para afastar Zhang Qing da rotina diária do marido. Como esposa de um importante revolucionário em campanha, sua presença durante as discussões de estratégia e política era aceita. Agora, nos corredores do poder, onde as mulheres raramente, se é que alguma vez, eram elevadas a posições influentes na China, ela se viu excluída. Ela enfrentou desafios significativos de saúde durante a guerra, chegando a sofrer um ataque de tuberculose, pelo qual passou um mês em tratamento na União Soviética. Mas foi quando Zhang Qing se viu impedida de ocupar qualquer posição de poder que a saúde de Zhang, tanto física quanto mental, começou a sofrer. Ciente do desejo dela de ser mais do que uma secretária, Mao organizou para que Zhang liderasse 1 ou 2 comitês encarregados de avaliar o teatro e o cinema para alinhamento com a política do partido. Inicialmente animada e motivada, Zhang mergulhou no trabalho. Mas logo ela começou a achar a posição frustrante, pois suas recomendações só eram levadas em conta quando Mao concordava com elas, o que frequentemente não acontecia. Seus relacionamentos de trabalho e a opinião dos colegas sobre ela pioraram. Zhang sempre foi uma pessoa desafiadora, de personalidade forte e difícil de trabalhar, mas agora ela se tornou ainda mais difícil. Numerosas entrevistas com contemporâneos lembraram o comportamento cada vez mais irracional de Zhang. Na década de 1950, ela fez muitos inimigos entre cineastas, dramaturgos e diretores de teatro chineses por criticar ou tentar proibir o trabalho deles. Embora Zhang agora fosse uma mulher madura e politicamente poderosa, ela havia adquirido pouca sofisticação intelectual a mais. Ela acreditava que a arte na Nova China deveria se concentrar apenas em celebrar a vitória proletária e os valores comunistas. A raiva de sua infância dolorosa também pode ter influenciado aqui, com suas ideias sobre justiça política estando ligadas à noção de vingança pessoal. Aqueles que a desagradavam frequentemente viam a si mesmos e seus trabalhos sendo tratados de forma mais severa do que mereciam. Seus sentimentos de impotência e sua ansiedade com a nova distância entre ela e seu marido começaram a se manifestar em sua saúde. Deprimida e entediada ao extremo, ela começou a reclamar de sentir-se fisicamente doente. O Dr. Li Jie-sui, médico particular de Mao, lembrou que, pelo que podia ver, não havia realmente nada de errado com Zhang Qing. Segundo ele, o cansaço frequente, as dores misteriosas, as palpitações cardíacas e a ansiedade eram comuns a praticamente todos os pacientes que ele tratava. Entre o círculo íntimo de Mao, o estresse excepcionalmente alto e a cultura do medo, que prevaleciam entre aqueles no topo da estrutura de poder, eram marcantes.
Jiang Qin foi enviada várias vezes para a União Soviética durante a década de 1950 para se recuperar em hospitais particulares. Às vezes, ela tinha a impressão de que seu marido a estava mandando embora para evitá-la ou impedi-la de se intrometer ainda mais na política. Ela recebia poucas visitas, mas um visitante notável e confiável era Zhou Enlai. Embora vários dos principais oficiais de Mao visitassem a União Soviética periodicamente, poucos deles gostavam o suficiente de Zhang para visitá-la. Zhou, porém, era um dos poucos intermediários do poder que continuava sempre gentil com ela, independentemente do que achasse de Zhang. Ele trazia para ela iguarias e notícias de casa, fazendo todo o possível para animá-la, pelo que ela era grata. Apesar disso, Zhang acabaria por afastá-lo também ao tentar removê-lo do cargo. Em 1955, foi confirmado que Zhang estava realmente doente. Após exames, foi revelado que ela tinha câncer de colo do útero. Ela retornou à União Soviética para tratamentos com cobalto-60 e permaneceu lá por mais de um ano, se recuperando. Ela ficou bastante confortável em um hospital particular em Moscou e em um resort em Yalta, com acesso a um projetor de filmes e uma seleção regularmente renovada de filmes ocidentais, tecnicamente proibidos tanto na Rússia quanto na China. Ela se alimentava bem, ouvia ópera e lia bastante. No entanto, a atitude dela em relação àqueles que considerava subordinados continuou a piorar. Ela reclamava que a água do banho ou a temperatura do quarto estavam quentes demais em um momento e frias demais quando a equipe tentava resolver o problema. Quando Zhang Xinga retornou a Pequim, uma nova década havia começado e a situação política na capital estava bastante diferente. A popularidade de Mao havia diminuído após o grande salto adiante. O plano quinquenal do presidente, executado de forma desastrosa para reorganizar a atividade agrícola e maximizar o crescimento da indústria chinesa. Os resultados foram horríveis, levando a uma das piores fomes da história da humanidade, durante a qual dezenas de milhões de pessoas morreram de fome. Críticas contundentes a Mao agora estavam surgindo por toda a China, até mesmo entre membros do Politburo e os principais oficiais de Mao. Mas, em vez de admitir os fracassos e as misérias humanas resultantes de seu regime, Mao insistiu ainda mais. Em vez disso, ele procurou consolidar seu poder por meio de um programa de reforma cultural e artística que sufocaria essas formas de dissidência e afastaria quaisquer desafios ao seu poder vindos de líderes populares do movimento comunista, como Deng Xiaoping ou Zhou Enlai. Foi nesse contexto que Mao finalmente concedeu poder a Jiang Qin, do tipo que ela há muito tempo buscava. Ela se tornaria uma das principais arquitetas da Revolução Cultural, que buscava reafirmar o controle de Mao sobre a China comunista. A partir de 1966, como uma das principais organizadoras, Zhang foi membro do Grupo dos Quatro, junto com Zhang Chongqiao, Yao Wenyuan e Wang Hongwen. Esse quarteto supervisionou a Revolução Cultural em nome de Mao, embora Zhang fosse a mais poderosa dos quatro. A Revolução Cultural foi orientada pela ideia de instaurar uma pureza comunista rigorosa na sociedade chinesa. Jiang Qin começou lendo e avaliando mais de 1000 obras artísticas, incluindo filmes, óperas, peças teatrais e balés. Por sua conformidade com os princípios maoístas do socialismo, assim como por sua exaltação do proletariado. Qualquer obra que não estivesse de acordo com a linha do partido, qualquer arte que glorificasse os ricos capitalistas, imperialistas, antigos imperadores ou a aristocracia era considerada burguesa ou contra-revolucionária e era reformada ou proibida. Jiang também se encarregou de identificar as obras de arte mais superiores nesse aspecto e garantiu que fossem reconhecidas publicamente como boa arte, tanto politicamente quanto moralmente corretas. Milhares de artistas, cujas obras os tornaram politicamente suspeitos, tiveram reputação e sustento arruinados.
e foram atacados pelos guardas vermelhos, que muitas vezes não passavam de gangues de jovens violentos, incitados a um frenesi pela Revolução Cultural de Mao. Aqueles cujos crimes políticos eram considerados especialmente graves foram demitidos de seus empregos ou forçados a passar por humilhações públicas ritualizadas. Marchando lentamente pelas ruas, com chapéus de burro, enquanto as multidões zombavam e os insultavam, os infratores políticos mais controversos eram presos, alguns por anos a fio, e a maioria sem acusação formal ou julgamento. O pior de tudo é que Zhang frequentemente parecia usar sua terrível nova influência contra aqueles por quem guardava rancores pessoais. Para Zhang, a luta de classes era um processo vingativo, no qual o proletariado punia e subjugava seus opressores. O papel de Zhang na Revolução Cultural fez com que ela alcançasse uma posição de poder que nunca havia ocupado antes na China. Apesar de Mao ainda tomar a decisão final sobre todas as questões políticas. Era hábito do presidente discretamente colocar os mais poderosos e próximos a ele uns contra os outros, para se manter no centro de toda e qualquer intriga possível. Ele frequentemente criticava um oficial para outro apenas para testá-los, para ver como reagiriam. Ainda assim, Zhang certamente foi uma das pessoas mais poderosas da China entre 1966 e 1976. Sob sua direção, os guardas vermelhos aterrorizavam professores e palestrantes nas escolas e universidades do país, acusando-os de impureza política. Enquanto os cinemas, bibliotecas e teatros do país se tornaram campos de batalha nesse conflito bizarro, que foi tanto um esforço para impor a pureza política, quanto uma campanha performática, na qual o governo tinha plena consciência de que estava aterrorizando sistematicamente pessoas inocentes. Com o objetivo principal de fortalecer a posição de Mao após os anos desastrosos do grande salto adiante, os piores anos da Revolução Cultural, que acabariam tirando a vida de algo entre 500 mil e 2 milhões de chineses. Ondas de violência política ocorreram entre 1966 e 1969, embora tenham se arrastado até a década de 1970. Em meados da década de 1970, ficou claro que a saúde debilitada do presidente indicava que ele estava nos estágios finais da doença de Lou Gehrig. As conversas ao redor passaram a tratar da sucessão. É importante lembrar que Zhang estava prestes a entrar em seus 60 e poucos anos. Após a morte de Zhou Enlai por câncer no início de 1976 e a destituição de Deng Xiaoping. Ela pode ter acreditado que havia um caminho para ela assumir o poder após a morte de Mao. Embora tenha feito muitos inimigos durante sua ascensão ao poder, ela contava com o apoio de cerca de 40% do Politburo. Jiang também tinha bastante apoio entre a juventude chinesa, trabalhadores rurais e cerca de metade do exército. Durante o verão de 1976, Mao enviou a Zhang o que um biógrafo descreveu como um poema de despedida. "Você foi injustiçado", dizia o poema. "Hoje estamos nos separando em dois mundos. Que cada um mantenha sua paz. Na luta dos últimos 10 anos, tentei alcançar o auge da revolução, mas não fui bem sucedido. Você, porém, pode chegar ao topo. Se você falhar, vai mergulhar em um abismo sem fundo, seu corpo vai se despedaçar, seus ossos vão se quebrar." Essa mensagem parece sugerir que Zhang tinha o apoio de Mao para se tornar a presidente após sua morte. E ainda assim, quando os principais oficiais se reuniram algumas semanas depois para sua última reunião com Mao. Ao lado de sua cama, ele parecia muito mais ambivalente em relação à possível sucessão de sua esposa. Na verdade, ele afirmou com bastante clareza que não achava que deveria haver qualquer tipo de presidência depois de sua morte, mas que uma ampla coalizão multigeracional deveria governar e liderar em conjunto. Cabe ao Politburo decidir se Jiang Qing deve ser incluído, ele disse.
Perto do final do seu discurso, sua voz começou a falhar à medida que ele ficava mais fraco. "Ajude Zhang Qing", ele começou, antes que sua voz sumisse, e os membros do partido se esforçaram para ouvir seu último sussurro murmurante. Os apoiadores de sua esposa, entre eles, afirmaram que ele disse: "Ajude Zhang Qing a carregar a bandeira vermelha". Os moderados na sala afirmaram que ele disse: "Ajude Zhang Qing a corrigir seus erros". Mao morreu em 6 de setembro de 1976. Até então, Zhang não havia conseguido conquistar apoio entre os principais oficiais de Mao, ou tentar reparar as relações com aqueles cuja inimizade ela havia conquistado ao longo dos anos. Em uma reunião do Politburo, poucos dias após a morte de Mao, ela não encontrou oposição imediata. Mas menos de 2 dias depois que eles encerraram a reunião, guardas enviados pelos principais líderes políticos e militares invadiram o quarto de Zhang no meio da noite e a prenderam. Zhang passou 4 anos encarcerada sem acusação formal ou julgamento, embora as condições em que vivia fossem bastante boas, e ela recebia visitas regulares de sua filha, Li Na. Em 1980, Deng Xiaoping havia assumido o poder e estava supervisionando um programa de reformas que rejeitava o legado de Mao. O Politburo, para deixar o passado para trás, voltou sua atenção para Zhang Qing. Mais uma vez. Ela não podia ser libertada por causa de seu papel anterior na Revolução Cultural, mas também não podiam transformá-la em mártir para os maoístas não reformados. Deng estava enfrentando críticas da ala esquerda por parecer ter traído a revolução com suas políticas mais moderadas. A maneira de reescrever e contextualizar a história, acreditavam os moderados, não era culpar Mao pelos fracassos da revolução que muitos ainda reverenciavam profundamente. Parecia muito mais fácil culpar Zhang Qing e os outros membros do grupo dos 4 que haviam supervisionado a revolução cultural. Jiang Xin expressou incredulidade quando foi informada de que seria julgada 4 anos após a morte de Mao e sua prisão. No entanto, em 20 de novembro de 1980, começou o julgamento de Zhang e dos outros 3 membros do grupo dos 4. Eles foram acusados de atividades antipartidárias e da perseguição de centenas de milhares de pessoas, levando à morte de dezenas de milhares. Longe de se intimidar com aqueles que tentaram forçá-la a confessar, Zhang permaneceu desafiadora e se recusou a reconhecer ou admitir qualquer culpa. Ela reiterou que seus chamados crimes eram políticos e foram cometidos sob ordens diretas de Mao. Se ela fosse uma criminosa, Zhang insistiu, então a maioria de seus juízes também era. Eles também haviam cumprido as ordens de Mao para perseguir pessoas e usar os poderes do Estado. De acordo com a orientação do presidente, eu era presidente, o cachorro de Mao. Insistiu Zhang. Eu mordia quem ele mandava eu morder. O que vocês estão fazendo agora, ela continuou, é pedir para uma viúva pagar a dívida do marido. A todos vocês, eu digo que estou feliz e honrado em pagar a dívida do presidente Mao. O julgamento continuou por vários dias, mas foi efetivamente um julgamento de fachada para Zhang e os outros 3 membros da Gangue dos 4. No final, quando a sentença foi proferida em janeiro de 1981, Jiang Qing foi considerada culpada e condenada à morte. No entanto, os juízes, ainda com medo de agitação popular, comutaram sua sentença para prisão perpétua, desde que ela mantivesse bom comportamento. Zhang passou os últimos 11 anos de sua vida encarcerada. Em meados da década de 1980, Zhang contraiu câncer de garganta e foi temporariamente liberada para tratamento hospitalar. Observando a China mudar lentamente do lado de fora de suas janelas, Zhang começou a entrar em depressão. Assim como a União Soviética havia se reformado gradualmente nas décadas de 1950 e 1960, após a morte de Joseph Stalin, a China também passou para um modelo diferente.
Após a era de Mao, uma nova economia com alguns elementos ocidentais estava se desenvolvendo, uma que se mostraria muito mais bem-sucedida do que a economia controlada que Mao tentou supervisionar de forma desastrosa. No final da década de 1980, estava claro que um novo país estava surgindo, no qual as reformas de Deng eram o fator determinante, e não o legado de Mao. À medida que Zhang envelhecia e adoecia, ela caiu em desespero. Nas primeiras horas da manhã de 14 de maio de 1991, Zhang Xin tirou a própria vida. Ela tinha 77 anos e o bilhete que deixou dizia: "Hoje a revolução foi roubada pela camarilha revisionista." E o resultado dessa omissão é que males intermináveis foram desencadeados sobre o povo e a nação chinesa. "Presidente, seu aluno e lutador está vindo vê-lo." O Politburo não permitiu que Zhang Qing tivesse um funeral. Ela e Mao desejavam ser enterrados um ao lado do outro, mas seus últimos desejos não foram atendidos, enquanto Mao foi mumificado e colocado em exibição em um edifício memorial na Praça Tiananmen, um sentinela severo e imponente, guardando para sempre o espírito da revolução. Zhang foi discretamente cremada e seus restos mortais foram sepultados no cemitério Futian, em Pequim. A lápide dela traz o nome Li Yun-he, não Jiang Qing. Zhang Qin, ou o demônio de ossos brancos, como ficou conhecida, viveu a maior parte dos eventos que transformaram a China moderna. Ela nasceu apenas 3 anos depois que o sistema imperial milenar chegou ao fim. E ela viveu durante a Guerra Civil, a Segunda Guerra Mundial e o estabelecimento da República Popular. Ela teve muitos nomes e muitas vidas, primeiro como uma criança pobre, depois como atriz, depois como esposa de um político e, finalmente, como uma das orquestradoras da Revolução Cultural. A posição dela era um tanto estranha até certo ponto. Mao e o Partido Comunista não permitiram que ela exercesse muito poder como esposa dele por muitos anos. Foi só em 1966, depois que o desastre do Grande Salto Adiante ameaçou o poder de Mao, que ela realmente ganhou destaque. Enquanto Mao usava a Revolução Cultural para se reexpressar e consolidar sua posição. Foi então que ela finalmente ganhou destaque como membro da Gangue dos Quatro. Durante a década seguinte, sua influência sobre a China foi totalmente nefasta. A Revolução Cultural acabou levando à morte de centenas de milhares, talvez até milhões de chineses. Os números exatos são desconhecidos. Ainda pior foi a cicatriz coletiva deixada na sociedade chinesa ao atacar a si mesma. Durante a maior parte de uma década, porém, Mao nunca pôde ser criticado pelo governo do país que ele tanto moldou no século XX. Após sua morte, aqueles que sobreviveram buscaram vingança contra a Gangue dos Quatro. Longe de reivindicar qualquer tipo de poder para si mesma, a Revolução Cultural acabou sendo também a ruína de Jiang Qing. O que você acha de Jiang Qing? Ela merece ser tão odiada quanto é, ou foi demonizada injustamente? Porque seus detratores nunca poderiam criticar Mao publicamente, já que criticar Mao era admitir que a revolução havia fracassado. Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.